Graças e paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se sentar rapidinho, a gente já vai ler o texto. Glória a Deus. Eu fico feliz por ver minha família hoje aqui, né? Por ver minha avó Débora, minha tia Sandra, a minha prima Mariana, o meu tio Renato, a noiva dele, o meu avô, então fico feliz, né? Glória a Deus. Motivo de muita alegria. Amém, irmãos? Eu quero ler nessa noite 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 até o 13, né? Quando eu estava orando, pedindo ao Senhor saber qual palavra que eu iria ler. Amém, amém, glória a Deus. Pois o pastor. Amém, amém. Glória a Deus. Quando eu estava orando, pedindo ao Senhor uma direção, o Senhor colocou no meu coração essa palavra, que é até o tema, né, do nosso culto. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é justamente isso que eu quero conversar com os irmãos, amém? Então, 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 1. Todos acharam? Glória a Deus. Som. Então vieram os homens de Querite Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadebe, no outeiro, e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os asterostes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo, os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Amém? Glória a Deus. Nesse texto que nós lemos, essa palavra traz para nós um período crítico na história de Israel. Um momento de opressão, um momento que o povo estava em idolatria e derrota, né? E aqui no início a gente percebe que a Arca da Aliança, ela estava de volta aqui no território do povo de Israel. Só que o povo ainda não tinha voltado ao Senhor, né? O povo de Israel estava sob o domínio dos inimigos, dos filisteus, né? Estavam sendo oprimidos pelos seus inimigos. Só que é muito bonito a gente perceber que em torno de tudo isso tem uma virada nessa história. Porque o povo decide buscar ao Senhor. O povo decide restaurar a sua aliança com o Senhor. E é interessante porque o povo aqui de Israel estava afastado de Deus, né? Os israelitas ainda estavam flertando, né, com os deuses dos filisteus, né? E é interessante porque 20 anos de opressão fez com que o povo de Israel sentisse falta do cuidado do Senhor. E aí então era a hora do povo se voltar para o Senhor. Quantos de nós também não somos assim, irmãos? Quantos de nós não precisamos voltar ao Senhor, ter uma volta sincera para o Senhor?
O versículo 3 diz assim, olha só: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes, serviram só ao Senhor. Aqui no versículo 3 e no versículo 4, o profeta Samuel, ele reúne aqui o povo, e ele faz uma exigência. Que exigência é essa, Mateus? Que o povo se voltasse para o Senhor de todo o coração. O que isso quer dizer, Mateus? Isso envolvia o povo de Israel a abandonar os deuses estranhos. Irmãos, assim como Israel, muitos de nós estamos nos afastando do Senhor. Estamos nos entregando a ídolos modernos, como o dinheiro, como o egoísmo e como o materialismo. Mas o que nós precisamos fazer é abandonar esses falsos deuses e nos entregarmos de todo o coração ao Senhor. Aleluia. E é bonito porque aqui o profeta Samuel, ele deixa claro: se vocês se arrependerem, verdadeiramente o Senhor livrará vocês das mãos dos filisteus. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que muitas vezes nós somos derrotados porque a gente deixa de buscar ao Senhor. E é uma coisa importante a gente entender que a promessa de restauração, ela está disponível quando a gente se arrepende e quando nós voltamos e buscamos ao Senhor. E é bonito porque aqui no versículo 4, o povo de Israel escutou Samuel e automaticamente eles tiraram dentre si os deuses falsos. Então o povo de Israel atende o chamado de Samuel, abandona os ídolos e servem ao Senhor unicamente. Esse é o primeiro passo, irmãos, para a restauração. Que passo é esse, Mateus? Abandonar o pecado e voltar para o Senhor. E é aquele negócio, irmãos, nós também temos ídolos modernos. A gente pode não ter ídolos igual o povo de Israel, né, os balaíns, entre outros deuses. E a pergunta é: o que nós precisamos abandonar nas nossas vidas para nós nos voltarmos sinceramente para Deus? Então nós temos que abandonar, irmão, tudo aquilo que se tornou mais importante nas nossas vidas do que Deus. Seja dinheiro, seja qualquer outro desejo mundano. Então muitas vezes a gente vai dizer não a essas coisas que estão nos afastando do Senhor. Precisamos priorizar a nossa vida espiritual com o Senhor. Aleluia. E aí no versículo 5 diz assim: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. E é interessante porque aqui no versículo 5 e 6, Samuel ele faz uma convocação para o povo se reunir aqui em Mispa. E é interessante porque eu preparando essa palavra, eu pesquisei, e essa palavra Mispa, ela significa torre de sentinela, ou seja, era uma posição que o povo via o inimigo de longe. E é interessante porque aqui o povo, ele demonstra arrependimento. E aí o profeta Samuel, ele se coloca em oração. Ele se coloca em favor do povo, né? Não só falando ao povo, mas também intercedendo pelo povo de Israel. E nessa noite eu convido você que é intercessor, você que tem um chamado de nas noites estar buscando ao Senhor, ore pela igreja. Busque ao Senhor, interceda pelos seus líderes, interceda pelos grupos, interceda pela igreja do Senhor, irmãos. A gente acha que não, mas espiritualmente falando, precisamos que os intercessores busquem ao Senhor. O inimigo não está brincando, irmãos. E nós precisamos buscar ao Senhor, assim como Samuel. Ele se colocou aqui pelo povo e ele começa a buscar ao Senhor. Então, se você é intercessor, busque ao Senhor. Às vezes você vai perder noite de sono, mas busque ao Senhor. E aqui no versículo 5, o povo de Israel, ele busca a ajuda aí, né, de Samuel, reconhecendo essa necessidade de intercessão. Meus irmãos, às vezes como igreja, nós precisamos buscar a ajuda dos nossos irmãos em oração. Às vezes a gente passa por situações que a gente tem que falar: meu irmão, ore pela minha vida.
Temos que buscar ao Senhor em oração. E aqui, nesse versículo aqui, no versículo 7, a gente aprende algumas coisas muito importantes, porque diz assim: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar o Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Uma coisa bem interessante que nós temos aqui, meio que um passo a passo, né, nesse texto, porque aqui a gente tem uma volta sincera do povo de Israel ao Senhor. A primeira coisa que a gente tem aqui é que o profeta Samuel, ele ofereceu um holocausto como parte da adoração. E o que a gente faz hoje em dia? Nós entregamos ao Senhor o nosso coração verdadeiramente na hora do louvor. A gente não tem mais a necessidade, né, de montar o holocausto igual o povo de Israel fazia, mas o nosso altar de adoração é quando nós estamos aqui louvando ao Senhor. Quando nós levantamos as nossas mãos e nós começamos a cantar, é como se nós estivéssemos falando: Senhor, o altar está pronto. Derrame o teu fogo, derrame o teu Espírito Santo. Então, na hora do louvor, nós precisamos entregar o nosso coração. Não se preocupe com o que está acontecendo lá fora, meus irmãos. Nós temos que entregar o nosso coração. Esse é o nosso altar. Esse é o holocausto que nós temos que montar aqui nessa noite. O outro ponto que nós aprendemos é o jejum. Quantos de nós fazemos jejum hoje em dia, né, irmãos? Porque o jejum, ele demonstra a humilhação e a busca pela presença do Senhor. Ou seja, a gente deixa de alimentar a nossa carne e a gente alimenta o nosso espírito. A gente tem fome da presença do Senhor. Ou seja, nós não precisamos buscar coisas materiais, e sim, precisamos ter fome da presença do Senhor. Aleluia. E um outro ponto muito importante aqui é que o povo de Israel reconheceu o pecado e, acima de tudo, confessou o seu pecado e abandonou os seus pecados. Nós, como igreja, devemos reconhecer que temos pecado, irmãos. Temos pecado. E nós temos que reconhecer os nossos pecados e confessar ao Senhor e pedir o perdão do Senhor. Aleluia. Se nós estivéssemos estudando esse livro, a gente iria ver que lá no capítulo 4, né? Quando a Arca da Aliança ela chega aqui, isso traz ali para o povo, né, os filisteus, um medo, né? E aqui no capítulo 7, com essa reunião que o povo de Israel estava fazendo, isso traz um certo receio nos inimigos, né? A gente percebe que aqui o povo de Israel ele não estava planejado, né? Eles não estavam planejando ali um ataque aos filisteus. Não, o povo de Israel estava aqui reunidos para buscar ao Senhor. Eles não estavam traçando um plano de guerra, mas estavam buscando ao Senhor. E é bem interessante, meus irmãos, porque quando nós buscamos ao Senhor, o inimigo ele vai se levantar. Ele vai se levantar de alguma forma. E é interessante porque, militarmente falando, os filisteus eles eram muito mais fortes que Israel. Só que é interessante porque agora, quem estava lutando pelo povo era o Senhor dos Exércitos. E é bem interessante, meus irmãos, porque o inimigo ele faz isso conosco. Quantos levantes do inimigo não tem feito com as nossas vidas nesses 10, 15, 20 anos? Quantos levantes o inimigo não tem feito? Quantos levantes, né, que o inimigo ele faz quando a gente se propõe a buscar ao Senhor? Mas é importante a gente entender que quem luta por nós é o Senhor. Quem nos defende é o Senhor. E é interessante porque aqui no versículo 7 a palavra diz que o povo de Israel tiveram medo. Quantos de nós também não ficamos assim, meus irmãos? Quando a gente vê o tamanho do inimigo, às vezes a gente fica assustado, a gente fica com medo, a gente fica apreensivo, né? E o povo de Israel ficou assim, mas esse medo era um medo que não tinha o porquê deles estarem assim. Por quê? Porque eles não estavam sozinhos. Quem estava lutando por eles era o Senhor. Da mesma forma somos nós, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e Ele luta as nossas batalhas. Ele está conosco e Ele luta
as nossas batalhas, por mais que o inimigo se levante contra a sua vida, por mais que o inimigo se levante contra a sua família, o Senhor está contigo, o Senhor nos guarda, Ele nos protege. Aleluia, glória a Deus. E ainda assim aqui, refletindo, a gente percebe, né, que no versículo 8 e no versículo 9, o povo diz, né, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Aleluia. E aqui a gente percebe que o povo estava buscando ao Senhor. O povo de Israel, ele está ali, né, falando com o profeta Samuel o seguinte: olha, ore por nós. Nós não estamos mais confiando nesses deuses falsos. A nossa confiança agora está no Senhor. E nós também temos que ser assim, irmãos. Precisamos entender que a nossa confiança está nele. E é no braço do Senhor que virá a nossa vitória. Então nós precisamos aprender aqui com o povo de Israel, meus irmãos, que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Devemos buscar a Ele com jejum, com oração. Precisamos clamar ao Senhor, reconhecendo que a vitória virá do Senhor. Não virá das nossas mãos, mas virá do Senhor. É isso que nós temos que fazer, aleluia. E como eu falei, Samuel, além de ele orar pelo povo, Samuel também ele oferece um holocausto, né? Ele prepara ali um altar, ele reconhece a necessidade da expiação pelo pecado. Então, como eu estou falando, meus irmãos, precisamos pedir perdão ao Senhor por todos os nossos pecados. E o sangue de Jesus, ele nos limpará de todos os nossos pecados. Aí o versículo 9 diz, né? Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Ou seja, Deus ouviu a oração do profeta, ele aceitou o holocausto e ele respondeu a oração. Algo que vem aqui na minha cabeça, meus irmãos, é que o Senhor não rejeita o coração quebrantado. Então, quando nós nos voltamos para Deus, o Senhor se volta para nós. Se nós, né, quebrantamos o nosso coração, o Senhor, ele escuta a nossa oração e ele se volta para nós. Aleluia. É bem interessante, porque se a gente fosse ler alguns capítulos atrás, a gente iria ver que foi por falta de sacerdotes piedosos que Israel foi abandonado pelo Senhor. Só que agora Israel tinha um sacerdote verdadeiro, que era Samuel. Samuel clama ao Senhor e o Senhor responde. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Precisamos buscar ao Senhor verdadeiramente. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar às práticas das primeiras obras. Precisamos voltar ao calor do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Aleluia. E aí no versículo 10 diz: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. E é lindo porque aqui a gente vê que a vitória ela vem do Senhor. E a vitória do Senhor é rápida e é certa. Só para você entender o que esse texto está falando, os filisteus eles se levantaram contra os israelitas, mas a palavra diz que o Senhor ele trovejou com grande estrondo ali sobre os filisteus. O Senhor ele destruiu todos os inimigos. Então a vitória ela foi completa. Assim nós temos que crer, meus irmãos, que o Senhor ele fará com o inimigo. Se nós voltarmos a buscar ao Senhor verdadeiramente, o Senhor ele curará aqueles que estão enfermos, o Senhor trará filhos que estão perdidos, trará maridos, esposas que estão perdidos. Então nós precisamos voltar a buscar ao Senhor verdadeiramente. Então você aqui que é filho, você que é pai, busque ao Senhor porque Ele escuta o nosso clamor. Venhamos ser intercessores pela nossa família, venhamos pedir ao Senhor perdão. E aí no versículo 12 diz, né? Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Então aqui no versículo 12 é interessante porque Samuel entende que o povo não poderia esquecer
esse livramento que o Senhor ele fez. Então Samuel aqui ele levanta um monumento ao Senhor. Não para relembrar um soldado que morreu, né, igual acontece em muitos países. Mas aqui Samuel ele levanta esse monumento para celebrar o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor vivo, o Senhor vitorioso na batalha. Só para você entender, meu irmão, essa pedra aqui, ela simbolizava o cuidado, a assistência e o suporte que o Senhor ele providenciou ao povo de Israel. Então nós também, irmãos, precisamos fazer isso. Precisamos levantar um monumento, né? Um Ebenezer, para nos lembrarmos de tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor fará nas nossas vidas. E é interessante porque tudo que foi perdido pelo pecado, aqui foi restaurado pelo arrependimento nessa batalha. E só para você entender, eu já estou concluindo, a palavra Ebenezer, ela significa literalmente pedra de ajuda. Por isso veio essa expressão, até aqui nos ajudou o Senhor. Então esse monumento era uma lembrança ali para o povo de Israel que Deus tinha ajudado eles. Que Deus tinha ajudado eles até ali e Ele continuaria ajudando se o povo confiasse no Senhor e guardasse a aliança. Isso serve para nós, meus irmãos, porque o Senhor ele estava ali para ajudar o povo de Israel no passado, e por isso que nós somos aqui encorajados a confiar no Senhor, hoje e amanhã. E é bem interessante porque nós como cristãos, a gente não vive no passado, né? Mas a gente vive do passado. Como assim, Mateus? A gente se lembra que assim como Deus ele proveu a fidelidade dele, assim como ele proveu o amor dele, o Senhor ele vai continuar nos guardando. Ele vai continuar levando a gente em casa em segurança até o dia que Jesus voltar. Aleluia! Então essa história aqui de Ebenezer, ela ensina para nós que Deus está disposto a ajudar todos aqueles que se voltam para Ele com arrependimento. Aqui mostra para nós que o Senhor ele está disposto a ajudar todos aqueles que o buscam em oração, em fé. E assim como o povo de Israel, ele experimentou essa restauração e essa vitória, nós também, irmãos, podemos buscar a ajuda do Senhor nos nossos momentos de necessidade. Vamos nos lembrar do que o Senhor tem feito e vamos construir monumentos, né? No caso aqui, essa pedra, para nos lembrarmos de tudo que o Senhor fez. Lembrarmos com gratidão da intervenção do Senhor nas nossas vidas. E vamos, assim como Israel, buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Deus é o nosso ajudador em todos os momentos. Vamos nos lembrar de Ebenezer como esse lembrete, que quando a gente confia no Senhor, a gente pode superar qualquer luta, qualquer dificuldade como cristãos. Então a gente pode justamente entender que como cristãos vai ter momentos que nós vamos enfrentar inimigos, né? Desafios muitas vezes insuperáveis, irmãos. Vamos lutar muitas vezes com inimigos internos, dentro de nós, e externos. Mas uma coisa que nós temos que fazer é que quando nós buscamos verdadeiramente, sinceramente ao Senhor, o nosso arrependimento, a nossa humildade e a nossa oração nos levam à vitória. Como, Mateus? Por meio da ajuda do Senhor. Então, nessa noite, eu convido todos que estão aqui a levantar esses Ebenezeres, vamos assim dizer, em nossas vidas, né? Lembrando do que o Senhor ele tem feito, né? Ebenezeres, né, que proclamam que o Senhor, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso defensor, ele é o nosso consolador. Então vamos confiar no Senhor para todas as situações. Quando a gente enfrentar as adversidades, vamos nos lembrar que o Senhor está conosco, que o Senhor ele está pronto para lutar em nosso favor. Então vamos voltar sinceramente para o Senhor, meus irmãos, buscando ao Senhor em oração, celebrando as vitórias com gratidão, e que esse memorial esteja sempre diante de nós, nos lembrando da vitória que o Senhor ele dá quando nós confiamos nele. E eu oro para que nessa noite o Espírito Santo ele venha justamente capacitar cada um aqui nessa noite a aplicar essas verdades
que essa palavra nos diz, né? E que nós venhamos, né, confiar em Deus como nosso ajudador e como nosso Ebenezer. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, as palmas louvam ao Senhor e eu já passo para o pastor Cláudio. Amém?